Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, aqui do Senado Federal, já definiu o presidente que vai exercer o cargo pelos próximos 2 anos. E é com o senador Otto Alencar, presidente da CMA, que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente comentava antes da gravação. São 3 temas bem ligados ao cidadão comum, quer dizer, é um trabalho que reflete na vida de todo mundo, tem uma visibilidade assim direta, né? E pano para manga, né, senador? Exatamente, muito trabalho, né? Muito, e muita bastante. Polêmica, né? Muita polêmica. Meio ambiente é uma coisa que é do momento, né? É. Porque o que está acontecendo de falta de água em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Nordeste sempre acontece isso, é em função da agressão do homem ao meio ambiente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Desmatamento de forma completamente irresponsável das matas próximas aos rios, né, chamadas matas ciliares, a erosão, indústrias próximas dos rios jogando sedimento, né, contaminando os rios. Vários casos já aconteceram no Brasil como um todo, o assoreamento, esgoto que vai para a calha do rio e hoje você tem grandes dificuldades até para abastecimento humano das pessoas, a devastação das florestas, né? A Mata Atlântica, essa ficou o quê? 8, 10% dela. Na Bahia praticamente foi toda devastada. A próxima agora é a amazônica. Se não se tomar uma providência, nós vamos ter, dentro de 30, 40 anos, a floresta amazônica vai ser um retrato na parede, se continuar como vai com esse desmatamento. Nem isso, senador, porque as consequências seriam terríveis. Serão, né? Gravíssimas para o mundo, para o Brasil e para o mundo. No seu discurso aqui no plenário, que inaugurou seu trabalho da sua atuação parlamentar, o senhor já falou da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que divide opiniões, né, senador? Sem dúvida. Eu acompanho isso há muito tempo, né? Eu até, em 2003, fui ao estado do Colorado, nos Estados Unidos, para estudar a transposição do Rio Colorado. E eu esperava que o modelo de transposição do Rio São Francisco fosse semelhante ao do Rio Colorado. No Rio Colorado, para fazer a transposição das águas, o governo americano teve que investir, primeiro, em revitalização do rio, segundo, em saneamento básico em todas as cidades próximas ao rio, investimento em educação, na área de saúde, para o Estado ter todas as condições. E as indústrias próximas do rio, todas elas foram obrigadas a fazer o tratamento de efluentes líquidos e sólidos, para não contaminar o Rio Colorado. Então aqui se começou a transposição, era uma necessidade urgente, porque o Nordeste não tem água realmente, e só levando pelo Rio São Francisco, mas deveria ter caminhado, paralelamente a isso, a revitalização do Rio São Francisco, o que não aconteceu. Da situação do Rio, é uma situação muito grave, sobretudo no estado de Minas, onde ele é formado. 75% das águas do Rio São Francisco são formadas no estado de Minas Gerais. Então, a maioria dos afluentes, né, eles estão numa situação muito ruim, porque tem todos esses problemas que eu citei aqui. Contaminação, os sedimentos de indústria, esgoto, desmatamento de mata ciliar, agroindústria próxima aos rios, pecuária. Então, isso leva a uma situação de corrimento de terra, de bancos de areia para a calha do rio. O assoreamento, não é? Assoreamento. E como acontece em Minas, em função do declive, né, dos rios, quando eles estão cheios, né, está na sua máxima capacidade, esse sedimento é empurrado, ele vai sendo levado para onde? Para a área plana do rio. Qual é a área plana do rio? Quando chega na Bahia. Então entope toda a calha do Rio São Francisco. Ele vai se alargando. Então as dificuldades são muito grandes e agora está faltando água para irrigação no Nordeste, lá no Nordeste, na área de Petrolina, Juazeiro. Tem fruta para exportação? Para exportação. Já tem pouca água para essa irrigação. Eu recebi ontem lá na Bahia representantes das associações dos irrigantes com uma preocupação muito grande, porque aquele irrigante que estava fazendo captação de água para irrigação no braço de rio, o braço de rio secou.
está entupido com areia, ele não tem como captar mais aquela água ali. Então, é bem provável que a Codevasf tome a decisão de proibir, de limitar a irrigação, que será um prejuízo enorme para quem tomou dinheiro em banco para fazer irrigação, tem contas a pagar. É um setor bem sucedido, é um setor, exato, muito bem sucedido, gera milhares de empregos no meu estado e também no estado de Pernambuco. Por que aconteceu? Aconteceu porque o homem está destruindo a natureza. E o homem só vai abrir os olhos para isso quando começar o seu sofrimento pela falta de água. Por que São Paulo agora está tomando todas as providências? Porque faltou água em São Paulo. Cantareira está com 11%, 12% da sua capacidade. Agora, o pior de tudo isso é que eu vejo as autoridades, governadores e tal dos estados, não é o caso do governador da Bahia, o Rui Costa está nessa luta comigo também, mas eu vi lá no estado de São Paulo, o governador Alckmin, porque deu muito respeito, falar em transposição de bacias. Quer dizer, fala-se em transposição de bacias, fala-se em grandes adutoras, mas eu não ouço falar na revitalização das nascentes, dos afluentes, dos rios tributários, não vejo falar na preservação das matas ciliares, na recomposição das matas ciliares. Eu não sou o profeta do apocalipse do caos, mas já há quem diga que nesse século agora, por fome e falta d'água, morrerão no mundo mais ou menos 4, 5 bilhões de pessoas. Senador, a Comissão de Meio Ambiente pode ajudar a produzir normas e critérios para nortear uma política pública de gestão e uso desse bem, desse recurso que é a água? Porque a gente tem a Agência Nacional da Água, não é? Temos o Ministério do Meio Ambiente, mas nesse episódio que o senhor fala de São Paulo, por exemplo, a gente não viu, pelo menos não é muito visível, critérios, uma norma, uma orientação de política pública da União para ajudar os estados, outros entes federativos na gestão de um bem precioso como esse. Exatamente. O rio Paraíba do Sul é o rio mais importante ali em São Paulo, como é para Rio de Janeiro. Esse rio já tem suas águas bem comprometidas com sedimento de fábricas ao longo desse rio, que é uma área de grandes indústrias. Então, é preciso pensar nessa situação e ver o que é que se pode projetar. O que eu espero construir dentro da CMA com os senadores é alguma letra de lei, algum projeto que possa, sendo aprovado, ser aprovado e impositivo para que os recursos sejam direcionados para um fundo de revitalização do rio e sejam aplicados imediatamente, porque tem que ser regime de urgência ou até emergência, porque o rio está morrendo numa velocidade inimaginável. É um sofrimento para quem vive próximo ao rio, para as populações ribeirinhas, ver o rio passar e não poder beber água. E que tradicionalmente sempre viveram, por gerações e gerações, viveram do rio, né? Do rio, do peixe, que acabou praticamente, muito pouco peixe, da agricultura irrigada, da bovinocultura, de uma série de atividades. Mas para fazer isso, o que aconteceu? Desmataram toda a margem do rio. Então, desmataram as matas ciliares. Se o rio tem nas suas margens matas, quando chove, a água vem pela copa das árvores, desce e penetra no solo. Gradativamente. Ela vai para o talvegue do rio, que seria um canal subterrâneo do rio que alimenta o rio, chama talvegue. Então, ela vem pela copa das árvores, desce e penetra no solo. Quando você desmata e deixa o solo limpo, desnudado, o que acontece? A água bate, escorre e leva o sedimento de areia ou de terra para dentro do rio. Esse foi o grande crime que cometeram com o Rio São Francisco e continuam a fazer até hoje. Isso é um crime contra o meio ambiente, contra a natureza e contra a água. Você fala em desmatamento, é grave desmatamento, mas o grande problema é que está morrendo as nascentes, morrendo os rios afluentes, em várias áreas. E aí compromete definitivamente. Dos afluentes de São Francisco, se não me engano, são 168 afluentes, numa média dessa, entre Riachinho Pequeno e Rio Caudaloso, tipo o Rio das Velhas, tipo o Rio Grande na Bahia, na margem esquerda da Bahia, o Rio das Ondas lá em Barreiras, o Rio Corrente, o Rio Correntina. Então, são 168. A maioria dos menores
de médio porte já foram. É retrato na parede, é caminho de areia, é estrada para o cara andar por dentro desse rio entupido por areia. Então a situação é muito grave. Então eu acho que na comissão, aprovando uma lei, um projeto de lei, uma letra de lei que possa destinar recursos carimbados para um rio, como eu disse no meu primeiro pronunciamento, um rio que fez muito pelo Brasil e o Brasil não fez nada ainda pelo Rio São Francisco. Até cunhei uma frase que diz o seguinte, mais ou menos: os generosos fazem muito mais pelos outros do que por si. O Rio São Francisco fez muito mais hoje pelo Brasil é um generoso do que o Brasil pelo Rio São Francisco. Abastecimento humano, animal, irrigação, geração de energia, enfim, todas essas vantagens que ele trouxe. De uma economia, o peixe, né? O peixe que alimentou tantas gerações de brasileiros de Minas até Sergipe. Então, essa situação é uma situação gravíssima. Eu, inclusive, nesse requerimento, convido os governadores da Bacia do Rio, o ministro da Integração, o ministro Gilberto, e o presidente da Codevasf, que tem lutado muito, o Elmo Vaz, que é um baiano dedicado a essa causa, mas que está com poucos recursos. O ano passado, o orçamento da União contemplou a Codevasf com 800 milhões de reais, esse ano está pela metade. 400 milhões de reais. E o problema só aumentando. Então, não dá para cortar, não dá para cortar naquilo que é vital para a vida humana, para preservar a vida humana. Bom, essa reflexão, só para encerrar, que a gente já esgotou o nosso tempo, mas essa reflexão o senhor convidou o Senado a fazer dela uma sessão temática aqui na casa, não é isso? Nós vamos ter primeiro essa audiência pública lá na comissão, na CMA, e depois eu combinei com o presidente Renan Calheiro, a quem eu agradeço, que é um homem do Rio também, passa em Alagoas, o seu filho que é governador de Alagoas, ele se comprometeu a fazer uma sessão temática, trazendo aqui as autoridades que possam expor essa gravidade que eu estou falando, e eu não quero ficar falando sozinho. Com certeza. Eu não quero ficar que nem um conde falando para os passarinhos, e ninguém vai me ouvir, nem vai ter solução nenhuma. Eu queria agradecer a sua presença que nos acompanha, queria agradecer ao senador, lembrando a você que, então, os assuntos da Comissão de Meio Ambiente também vão ser trazidos aqui no programa Argumento e também podem ser acompanhados pela programação da nossa TV. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você está convidado a dar sugestões e críticas à programação da TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.